nós vamos abordar um tema sobre o movimento carismático e o Pentecostes, né? O fogo do Espírito Santo. E aqui eu estou me valendo dos apontamentos das minhas formações na renovação carismática, né? Então, a RCC, né? Renovação Carismática Católica, como espiritualidade, ela é herdeira desse movimento pentecostal apostólico, né? Que marcou a fundação da igreja. A igreja nasceu a partir de Pentecostes. Então, cada movimento da igreja tem uma missão a cumprir. O movimento litúrgico visava a renovação da liturgia, o concílio da cristandade visava formar líderes cristãos, e nós da renovação carismática católica visamos o quê? Né? A nossa missão é renovar o Pentecostes, né? O Pentecostes apostólico para toda a igreja, tá certo? Então, como foi, né, o primeiro Pentecostes? Então, para melhor compreendermos a RCC, precisamos saber os antecedentes bíblicos, né? Então, o primeiro Pentecostes, para melhor compreendermos a renovação carismática, precisamos saber que o Espírito Santo realizou nos primeiros tempos da igreja. Aquela passagem lá em Atos dos Apóstolos 2. Né? E quais são os antecedentes bíblicos? Né? Então, no Antigo Testamento, a gente lembra aquele episódio dos 70 anciãos, né? Que o sogro de Moisés, Jetro, ele disse lá para Moisés: olha, separa um pessoal aí para lhe ajudar, porque você sozinho não vai dar conta. Então isso aí está em Números 11, né? de 1 a 30 você vai compreender isso aí. E também ali, naquele episódio, a gente lembra que tinham 2 homens que ficaram num acampamento, o Eldade e Medade, que receberam também o Espírito Santo. E estavam lá profetizando, né? E Josué foi lá reclamar para Moisés. E Moisés disse: quisera que todos recebessem. Né? Então, vamos falar também da promessa de Deus, com relação a esse primeiro Pentecostes. Então, entre as promessas de Deus, nós temos aquela passagem no capítulo 11, versículo 19, né, que diz assim: eu lhes darei um coração e os animarei com um espírito novo. Tem também a passagem de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25 e 27, e diz assim: eu derramarei sobre vós águas puras. Né? Vou colocar por isso no vídeo. Né? Outra passagem de Ezequiel, já no capítulo 37, nos versículos 9 e 10, é aquela passagem lá dos ossos secos, né? Diz para Ezequiel: profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor, profetiza, né? A passagem dos ossos secos. Em Joel, no capítulo 3, no versículo 1, né, a gente tem também aquela passagem: depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. E, por último, Atos dos Apóstolos 1:8, né? Quando Jesus, aos apóstolos, ele diz: mas descerá sobre vós, né, o Espírito Santo e vos dará força. Então, são antecedentes bíblicos, né? Então, o Pentecostes, assim, ele aparece como o fim último da economia trinitária da salvação. Olha, essa palavrazinha talvez nova para muitas pessoas, né? Economia da salvação. E o que é que significa economia da salvação? Né? Então, na Constituição Dei Verbum, uma das 4 constituições oriundas do fruto do Concílio Vaticano II, chama-se de economia da salvação aquilo que Deus investiu para salvar a humanidade ao longo de uma história de amor e de alianças. Certo?
economia da salvação. Não tem nada a ver com o negócio de dinheiro, não. É esse fato aí. Então, ainda com relação a isso, a gente vê quais foram, né, aonde se deu o cumprimento das promessas e os frutos pentecostais. Sempre quando a gente fala em pentecostais, vamos lembrar sempre da passagem de Pentecostes e a vinda do Espírito Santo, tá? Então, o cumprimento dessas promessas se deu no dia de Pentecostes, conforme Atos dos Apóstolos, no versículo de 1 a 18. Nas passagens está dito lá, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? E de repente veio do céu um ruído como se fosse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados e tal. O restante você lê devagarinho aí na sua casa, tá bom? É Atos 2, nos versículos de 1 a 18. Então, o que significa frutos do Espírito? Então, frutos do Espírito Santo é resultado de tudo aquilo que teve a influência do Espírito Santo. Né? Se hoje eu estou mais paciente, é fruto do Espírito Santo. Se hoje eu tenho vontade de pregar a palavra, é fruto do Espírito Santo. Mansidão, né? Longanimidade, tudo é fruto do Espírito Santo, né? Do meu batismo do Espírito Santo. Então, para a renovação, os frutos são o quê? O ardor missionário, os dons carismáticos, a Igreja Católica, que veio a partir do Pentecostes, né? As comunidades eclesiais, etc. Então, daí vem metanoia. O que é metanoia? A palavra também talvez seja nova para muitas pessoas. Metanoia é uma conversão continuada. É aquela conversão continuada, tá vendo? Uma conversão que você deve estar sempre atento, você também está sempre dócil ao Espírito. Tá certo? Então, qual o efeito e o resultado dos atos de Jesus? Ora, porque foi a partir de Jesus tudo teve a sua influência. Né? Lembre-se que o Pentecostes foi uma promessa de Jesus: eu irei ao Pai e de lá vos mandarei o Espírito. Né? O Espírito da verdade, lhes lembrará tudo o que eu lhes falei, né? Ensinei isso para os apóstolos. E com relação ao Pentecostes atual, para um fenômeno espiritual ser considerado como um novo Pentecostes, ele deve repetir nos dias atuais as ocorrências que aconteceram lá naquele primeiro momento. Né? E isso a gente vê nos nossos grupos de oração, nos nossos congressos, nas nossas reuniões, né? Nas reuniões de núcleo, vê, né? Ciclo carismático. Que paralelo nós vemos entre a efusão do Espírito Santo de hoje e a efusão sobre os apóstolos? Aquela oração em línguas, profetizando, aquela coisa toda. É o que está acontecendo. Curas, milagres, libertação. Né? Desse Pentecoste atual, quais são os antecedentes? Né? O antecedente bíblico. Né? Então, nós vemos que desde 1967, esse autêntico fenômeno em nossas vidas, aquele derramamento do Espírito Santo naquela universidade lá da Pensilvânia, em Duquesne, né? Quando aqueles jovens se reuniram, e o Espírito Santo ali foi no Pentecostes. Então, o profetismo ele não acabou com a vinda de Jesus, pelo contrário. Hoje nós temos uma multidão de batizados, né? Quantos e quantos? Milhões e milhões e milhões. Em Atos 2, do 1 ao 41, vem narrando o dia do Pentecostes, né? E logo em seguida aquilo que foi modificando nos apóstolos, né? Quando aquele discurso de Pedro, tá, tudo ali já foi fruto do Espírito Santo. Outra palavra que eu vou colocar aqui para vocês, porque isso é uma formação.
a palavra chamada pneumatologia. E o que é que significa isso, pneumatologia? Então, na filosofia, é uma parte da metafísica que trata da alma e de Deus. Né? Isso na filosofia. Na teologia, é a doutrina que trata dos seres espirituais que ficam entre o homem e Deus. É o caso de anjos, demônios, etc. Né? Então, a promessa de Deus, qual foi? O Espírito Santo jamais esteve ausente da igreja. Pelo contrário, sempre lhe deu força e ânimo. Né? Né? A partir do século XIX, começou a incitar os católicos a acolherem um novo Pentecostes. E por que século XIX? Quando eu falo século XIX, é desde 1801 até 1899. Porque naquele século, no final daquele século, apareceu uma pessoa a quem nós, carismáticos, devemos muito. Né? Chama-se Helena Guerra. Helena Guerra. Quem era Helena Guerra? Helena Guerra era uma moça que nasceu em Lucca, né, na Itália. Ela nasceu em 23 de junho de 1835, né, e viveu e cresceu numa família profundamente religiosa. E durante assim, uma longa enfermidade, ela se dedicou à meditação da palavra de Deus e ao estudo dos padres da igreja. E o que determina assim, a sua orientação à vida interior e do seu apostolado. Então, primeiro, na associação que tinha na época das amigas espirituais, idealizadas por ela, né, mesmo para promover entre os jovens, a amizade em seu sentido cristão. E depois veio outra que chama-se as Filhas de Maria. Então, em abril de 1870, ela participou de uma peregrinação pascal em Roma, com seu pai. O pai dela chama-se Antônio. Então, entre os momentos marcantes, a visita às catacumbas dos mártires confirmam nela aquele desejo pela vida consagrada. Então, no dia 24 de abril de 1870, ela assiste na Basílica de São Pedro a terceira sessão conciliar do Concílio Vaticano II, né? Do Concílio Vaticano I, na qual vinha aprovado a Constituição Dei Filhos, sobre a fé. Filhos, Dei Filhos, filhos de Deus. Né? Então, a visita ao Papa Pio IX, naquela época, lhe comoveu de tal maneira que depois de algumas semanas, já na sua cidade natal, em Lucca, em 23 de junho, ela fez a oferta de toda a sua vida pelo Papa. Passou 1870 e em 1871, após uma grande noite escura, uma grande noite de agonia mesmo para ela, seguida de graças místicas particulares, Helena Guerra, com um grupo de amigas espirituais e as Filhas de Maria, deu início a uma nova experiência de vida religiosa comunitária. Né? E isso aí já em 1882 culminou na fundação da Congregação das Irmãs de Santa Zita, dedicada à educação cultural e religiosa da juventude. Foi nesse período que surge Santa Gemma Galgani, né? E se tornou a sua aluna predileta. Essa Santa Gemma Galgani é outra baluarte da renovação carismática, né? Tem até grupo de oração com o nome dela. Então, em 1886, Helena Guerra sente o primeiro apelo interior para divulgar a devoção ao Espírito Santo. Vejam quanto o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, esquecido, né? Porque a pessoa ligava mais ao Pai e ao Filho, Jesus Cristo. Mas é assim, para isso ela escreveu secretamente, muitas vezes, ao Papa Leão XIII, exortando-o a convidar
os cristãos modernos, né, aqueles jovens que estavam ali começando, iniciando a vida, redescobrirem a vida segundo o Espírito, né? E o Papa, amavelmente solicitado pela mística, de Lucchesi, né, que ela nasceu em Lucca, dirige a toda a igreja alguns documentos, né? Mandou para as igrejas alguns documentos que são uma introdução à vida segundo o Espírito e que podem ser considerados também como o início do retorno ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo já dos tempos atuais, né? A breve, né, chamada Provida Matris Caritate, de 1895, a encíclica Divino Illud Mundus, de 1897, e a carta aos bispos Ari Fovendo em Cristiano Populo, de 1902, foram coisas que o Papa Leão XIII foi mandando já com esse sentido de puxar o Espírito Santo, dar uma força, né? Então, em outubro de 1897, já no final do século XIX, Helena é recebida em audiência por Leão XIII. E ele lhe encorajou a prosseguir o apostolado pela causa do Espírito Santo, né? E autorizou a sua congregação a mudar de nome, né, para melhor qualificar esse carisma próprio na igreja, né? E aquele nome que era antes, né, passou a chamar-se Oblata do Espírito Santo. Então, para Helena Guerra, a exortação do Papa foi uma ordem, né, e se dedicou ainda com maior empenho à causa do Espírito Santo, aprofundando para ela assim, e para os outros também um verdadeiro sentido do retorno do Espírito Santo, né, nas nossas vidas. O Espírito Santo sempre esteve, né? Então, essa Helena Guerra, pirata, né, morreu em 11 de abril de 1914, no Sábado Santo, com um grande desejo no coração de ver os cristãos modernos, que ela chamava, né, cristãos modernos, jovens, né, tomando consciência da presença e da ação do Espírito Santo em suas vidas. Que isso aí era indispensável, condição para um verdadeiro renovamento da face da terra. Então, elevada à honra dos altares em 26 de abril de 1959, justamente o Papa a definiu como uma apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos. Nós temos Santa Faustina como apóstola da Divina Misericórdia, né? A Helena Guerra foi apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos. Então, assim como Santa Maria Madalena foi apóstola da ressurreição, e Santa Maria Margarida Alacoque, que é a apóstola do Sagrado Coração de Jesus, né? Então, o carisma profético de Helena Guerra é ainda atual, né? Passaram-se 100 anos, mas ainda é atual, visto que a única necessidade da igreja e do mundo é a renovação contínua de um perene novo Pentecostes, né? Que por fim renove mesmo a face da terra, né? Aquela música, né? Envia teu Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Linda essa música. Outra coisa, as moções do Espírito Santo em Leão XIII. Como é que Leão XIII foi tocado, né? Então, quem foi o Papa Leão XIII? Que Leão XIII era da Ordem Franciscana Secular, né? OFS. Ele nasceu com o nome de Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pet Prosperi Guzzi. Vou colocar esse nome aí meio complicado no vídeo. Ele nasceu em 2 de março de 1810, né, na cidade, na comunazinha italiana chamada Carpineto Romano, da região lá do Lácio, província de Roma, né, provínciazinha de uns 5.000 habitantes. E ele morreu em Roma em 20 de julho de 1903. Ou seja, ele foi Papa de 20 de fevereiro de 1858 até essa data da sua morte, né? Um outro que
que gostaria de relatar aqui são as moções do Espírito Santo em João 23, Santo João 23, né? E quem foi o Papa João 23, que também era da Ordem Franciscana Secular, né? Ele nascido com o nome de Ângelo José Roncalli, né? Ele nasceu em Soto il Monte, em 25 de novembro de 1881. E ele morreu no Vaticano em 3 de junho de 1963. Então ele foi Papa, né, bem velhinho já, de 28 de outubro de 1958, ou seja, já com 77 anos, até a sua morte, né? Ou seja, passou 4 anos e pouco como Papa. Ele era mundialmente conhecido como um Papa bom, né? Um Papa sorriso, tal. Ele era muito carismático. E ele foi considerado assim o Papa da transição, né? Por conta justamente da idade. Todo mundo achava que ele não ia ter um pontificado longo, né? Pela idade. Logo depois do longo pontificado logo de Pio XII, né? Que foi realmente muito longo. Então, ele convocou, para surpresa de muitas pessoas que achavam que ele não iria tomar nenhuma atitude assim muito vistosa, né? Ele convocou o Concílio Vaticano II, que visava a renovação da igreja e a formulação de uma nova forma de explicar os dogmas ao mundo. A igreja estava ali, assim, parada, né? E sem comunicação, um mundo que estava em efervescência, né? Então, em 3 de setembro de 2000, ele foi declarado beato pelo Papa João Paulo II, né? Então, 23 é considerado o patrono dos delegados pontifícios, né? Da sua festa litúrgica, é celebrada em 11 de outubro, tá? Então, vamos falar aqui também da ação do Espírito Santo no Concílio Vaticano II. O Vaticano II foi, sem dúvida, o cumprimento da profecia de Helena Guerra. Olha que, como vimos agora há pouco atrás, ela foi quem foi atrás disso, né? E esse cumprimento da promessa se deu nos anos de 1960, e o Espírito Santo preparou o cursilho da cristandade. Vocês mais jovens não sabem o que é isso, porque nem eu também, porque nessa época era criança. Mas esse cursilho da cristandade, ele veio para pavimentar assim, a estrada para a ECC. Ou seja, esse cursilho veio para formar líderes, né? E as primeiras ocorrências se deram mesmo em 1965, né, com manifestações de oração em línguas. Então, do cursilho, a gente, além de formar o livro, veio uma grande arrancada da renovação. Foi justamente a partir daquele acontecimento que se deu em Duquesne, na Pensilvânia, né, em 18 de fevereiro de 1967. Foram 3 dias. Então, durante um retiro espiritual com estudantes, né, daquela universidade, eles foram para a capela, né? E lá começaram a orar e foram batizados no Espírito Santo, né? Primeiro uma mocinha lá e depois todos os outros. Então, aconteceu esse derramamento do Espírito Santo. No Brasil, nós tivemos em junho de 1969 experiências assim simultâneas, tanto em Campinas com o padre Haroldo Ram, como em Campo Grande, no Amazonas, né? E depois disso aí, a coisa foi um vulcão. Vieram os padres Jonas, né, que deu um embalo muito grande, e o padre Eduardo Dois, né? E para vocês terem uma ideia, o primeiro congresso ocorreu em 1974 em Itaici, no Espírito Santo. Você me pergunta assim, quem é Haroldo Ram? É um padre norte-americano, certo? Jesuíta, que fundou também o Amor Exigente, foi
Hoje ele é velhinho, mas é um homem ativo demais. Quem é o padre Eduardo Dover? Então o nome dele, ele é americano, né? Edward John Dover. Ele nasceu em 29 de janeiro de 1941, em New Orleans, na Louisiana, no estado da Louisiana. Ele é jesuíta, né? E fundou a TV Século XXI, que a gente assiste, né? A Associação do Senhor Jesus, dele aquela ideia daquele livrinho Louvemos o Senhor, né? E muitas outras coisas. Ele foi um incentivador muito grande da renovação. Quem é o padre Jonas Abib? Todo mundo já conhece, mas ele nasceu em 21 de dezembro de 1936, numa cidadezinha de Elias Fausto, em São Paulo. Ele é filho de Sérgio Abib, de descendência sírio-libanesa, e de Josefa Pacheco Abib, de descendência italiana, né? Então, em 1971, ele conheceu a renovação que marcou a sua vida e o seu ministério. E ele empenhou-se assim, no trabalho com a juventude. Em 1978, ele fundou a comunidade Canção Nova. Tá? Bom, minha gente, eu, assim, quero colocar aí também para vocês sobre os frutos pentecostais. A questão do ardor missionário, né, dos clérigos, especialmente os leigos, né, que é uma coisa que foi comparável à igreja primitiva, né? Então, nas paróquias, as pessoas estão evangelizando, né, estão ensinando, estão catequizando, estão orando por cura, libertação, né, etc. Então, os maiores frutos, no entanto, são os carismas que, né, impulsionam esse tipo de ação. E falar também sobre a RCC como um grande kairos, né? Um grande kairos. Kairos é uma palavra grega antiga, né, que significa tempo especial de graça para os filhos de Deus, né? Então, assim, ou o momento certo, ou então o momento oportuno, certo? Agora, ela está usada na teologia para descrever assim, de forma qualitativa do tempo, uma forma qualitativa do tempo, né? Então, em retórica, kairos é um momento no qual deve ser aproveitado para um bom discurso, né? Porque essa formação tem essa ideia. Nós não temos como fazer presencialmente todas as formações, porque não vai dar tempo. Então, uma parte delas nós vamos colocar aqui como vídeos, né? Então, as pessoas que fizeram o seminário de ministério agora vão ter esse aprofundamento. A outra parte a gente vai dar presencialmente, tá bem? Mas no fundo tudo vai dar certo, tá certo? Para todos vocês. Um abraço.